Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Sou Candelário disse, mas morrer em combate é coisa trivial nossa. Pra que é que a gente é jagunço? Quem vai em caça, perde o que não acha. Titão Passos disse, e mortes tantas, isso não é culpa de chefe nenhum. Digo, e mais que esses grandes de nossa amizade, Dr. Mirabeau de Mello, Coronel Caetano e os outros, hão de concordar com a resolução que a gente tome, em desde que seja boa e de bom proveito geral. É o que eu acho, chefe. Às ordens. Titão Passos terminou. O silêncio todo era de Joca Ramiro, era de Zé Bebelo e de Joca Ramiro. Ninguém não reparava mais em mim. Não apontavam o eu ter falado forte solene, e o terrivelmente, então, agora para todos os de lá. Eu não existisse mais existido. Só de Adorim, que quase me abraçava. Riobaldo, tu disse bem, tu é homem de todas as valentias, mas os outros perto de mim, por que era que não me davam louvor com as palavras? Eu gostei de ver, tatarana, assim é que é assim. Bem, só que eu tinha pronunciado bem, de Adorim, mas me disse. E que tinha sido menos por minhas tantas palavras do que pelo rompante brabo com que falei. Acendido, exportando uma espécie de autoridade que em mim veio. E para Zé Bebelo eu não tinha olhado, que era que ele de mim devia de estar pensando. E Joca Ramiro, esses se fronteavam, um ao outro, e o em meio se mediam. Rente que nesse resto de tempo de certo cruzaram palavras, que não deram para eu ouvir. Pois, por que Zé Bebelo teve ordem de falar? Deveria ter tido. A licença principiou. Foi discorreando, vagaroso, de entremeado, coisa sem coisa, vi e vi. Ele estava só apalpando o val, sujeito finófio. Aí, o qualquer zunzo que houvesse, ele colhia e entendia no ar. Estava com as orelhas, por isso, aquela cabeça sobrenadando, já um pouco descabelado, mas serenou sota para diante. Altas artes que agradeço, senhor chefe Joca Ramiro, este sincero julgamento, esta bizarria. Agradeço sem tremor, de medo nenhum, nem agência de adulação. Eu, José, Zé Bebelo, é meu nome, José Rebelo Adro Antunes. Tataravô meu, Francisco Viseu Antunes, foi capitão de cavalos, demarco idade de 41 anos, sou filho legitimado de José Ribamar Pacheco Antunes e Maria Deolinda Rebelo, e nasci na bondosa Vila Mateira do Campo da Confusão. Orágos. Para que tanta sensaboria toda, essas filosofias? Mas, porém, ele pronunciava com brio, sem as papiatas de em antes, sem o remonstrar, nem os reviretes. Agradeço os que por mim bem falaram e puniram. Eu vou depor. Vim para o norte, pois vim, com a guerra e gastos, à frente de meus homens, minha guerra. Sou crescido valente, contra homens valentes, quis dar o combate. Não está certo, meu exemplo e nomes foram estes Joca Ramiro, Joãozinho Bem, sou Candelário, e tantos outros afamados chefes, uns aqui presentes, outros que não estão. Eu briguei muito mediano, não obrei injustiça nem ruindades nenhumas. Nunca disso me reprovaram. Desfaço de covardes e de biltragens. Tenho nada ou pouco com o governo. Eu não nasci gostando de soldados. Coisa que eu queria era proclamar outro governo, mas com ajuda depois de vós também. Estou vendo que a gente só brigou por um mal-entendido, machimé. Não obedeço ordens de chefes políticos. Se eu alcançasse, entrava para a política, mas pedia ao grande Joca Ramiro que encaminhasse seus brabos cabras para votarem em mim. Para deputado. Esse norte e o remanência. Progresso forte, fartura para todos e alegria nacional. Mas no mesmo o afã da política eu tive e não tenho mais. A gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão é tomando conta dele dentro. Agora eu perdi, tô preso. Mudei para diante, perdi, isto é, por culpa da má hora, de sorte, o que não creio, altos descuidos alheios, de ter sido guardado prisioneiro vivo e estar defronte de julgamento. Isto é que eu louvo e que me praz.
prova de que vós, nossos jagunços do norte, são civilizados de calibre, que não matam, como distrair de mão, um qualquer inimigo pegado. Isto aqui não são essas estrebarias. Eu estou a cobro de desordens malinas, estimei. Dou viva Joca Ramiro, seus outros chefes, comandantes de seus terços, e viva sua valente jagunçada. Mas, homem sou de altas cortesias. Só que medo não tenho, nunca tive, sou travável. Anda, que fez um gesto bonito, assaz aí se espiritou, ao que de vez foi grandeudo. Ué, vim guerrear, de peito aberto, com estrondos. Eu não vim socolor de disfarces com escondidos e logro. Eu perdi por um desguardo, não por má chefia minha. Não devia de ter querido contra Joca Ramiro dar combate. Não devia de. Não confesso culpa nem retrauta, porque minha regra é: tudo que eu fiz valeu por bem feito. É meu consueto. Mas hoje sei, não devia de. Isto é, depende da sentença que vou ter, neste nobre julgamento. Julgamento, digo, que com arma ainda na mão pedi, e que deste grande Joca Ramiro mereci, de sua alta fidalguia. Julgamento, isto é o que a gente tem de sempre pedir. Para quê? Para não se ter medo. E é comigo, e o que é comigo é: careci deste julgamento, só por verem que não tenho medo. Se a condena for às ásperas, com as minha coragem me amparo. Agora, se eu receber sentença salva, com minha coragem vos agradeço. Perdão pedi, não peço, que eu acho que quem pede, para escapar com vida, merece meia vida e dobro de morte. Mas eu agradeço fortemente. Também não posso me oferecer de servir debaixo d'armas de Joca Ramiro, porque tanto era honra, mas não condizia bem. Mas minha palavra dando, minha palavra as 1000 vezes cumpro. Zé Bebelo nunca roeu nem torceu. E nem mais por dizer, eu espero vossa distinta sentença. Chefe e chefes. Digo ao senhor, foi um momento movimentado. Zé Bebelo, acabando nas palavras, ali sentadinho ficou, pequenininho, encolhido ao mais, já um pouco descabelado. Era uma bolinha de gente. Fechou-se um homem. Olhei. Só a gente mal ouvisse sussurro de todos lá, que foi bom. Conheci que era o sujeito Machacá, a sopras. Arre, maluco é. Mas fregue, capaz que castra garrote com as unhas dos dedos. Não, Diadorim não disse, mas ele estava assim por pálido. Vi os chefes. Eles conversavam num circuitozinho ligeiro. O Hermógenes e o Ricardão, Joca Ramiro, para ele sorriu. Seus compadres. O Ricardão e o Hermógenes, eles dois eram chouriço e morcela. Sou Candelário, conforme seus conformes, avançante, e Joca Ramiro sorriu para Sou Candelário. O jeito de João Goianhá, Richard, só Titão Passos espiava desolhadamente. Ele, tão aposto homem, tão bom, tão sério, com as mãos ajuntadas baixo, em frente da barriga, ele só esperava o nada virar coisas. Acontecesse o que Joca Ramiro ia decidir. Sobre o simples, o Hermógenes ainda ia se debruçar, para um dizer em orelha. Mas Joca Ramiro encurtou todo o gesto. Era a hora, o poder dele veio distribuído em direito em Zé Bebelo. O quanto falou. O julgamento é meu. Sentença que dou vale em todo este norte. Meu povo me honra, sou amigo dos meus amigos políticos, mas não sou criado deles, nem cacundeiro. A sentença vale, a decisão. O senhor reconhece? Reconheço, Zé Bebelo aprovou com a firmeza de voz. Ele já descabelado demais. Se fez que até 3 vezes, até reconheço. Estreques, estalos de gatilho e pinguelo, o que se diz, essas denotações. Bem, se eu converter o senhor ir-se embora para Goiás, o senhor põe a palavra e vai? Zé Bebelo demorou resposta, mas foi só um minutozinho. E pôs a palavra e vou. Chefe, só solicito que o senhor determine minha ida em modo correto, como compertence. A falando. Que, se ainda tiver homens meus vivos, presos também por aí, que tenham ordens de soltura, ou licença de vir comigo igualmente. Ao que Joca Ramiro disse, topo.
e que, tendo nenhum, eu viaje daqui sem vigia nenhuma, nem guarda, mas o senhor me fornecendo animal de sela arriado e as minhas armas, ou boas outras, com alguma munição, mas o de comer para 3 dias. Legal? Ao que aí Joca Ramiro assim 3 vezes. Topo, topo. Então, honrado vou, mas agora, com sua licença, pergunta faço. Pelo quanto tempo eu tenho de estipular sem voltar neste estado nem na Bahia? Por uns 2, 3 anos? Até enquanto vivo for, ou não der contra a ordem, Joca Ramiro aí disse, em final, e se levantou, num de repente. Quando ele levantava, puxava as coisas consigo. Parecia as pessoas ao chão, as árvores desencontradas. E todos também, ao em um tempo, feito um boi só, ou um gado em círculo, ou um relincho de cavalo. Levantaram campo, reinou zoeira. De alegria, todo mundo já estava com cansaço de dar julgamento, e se tinha alguma certa fome. Diadorim me chamou, fomos caminhando no meio daquela eleia do povo. Mesmo eu vi o Hermógenes. Ele se amargou, engolindo de boca fechada. Diadorim, eu disse, esse Hermógenes está em verde, nas pontas da inveja. Mas Diadorim, por certo, não me ouviu bem, pelo que começou dizendo. Deus é servido, não sosseguei. Aquele pessoal tribuzava. O encarregado de Sempre Verde abriu cozinha, da Sempre Verde. Abriu cozinha, panelas grandes e caldeirões, cozinhando de tudo que vale valer. Tinha sempre algum batendo mão do pilão. Digo, não porque nada não, mas pelo exato ser. Eu tinha, estalando nos meus olhos, a lembrança do Hermógenes na hora do julgamento, de como o primeiro ele, sorturno, não se sobressaía, só escancarava muito as pernas, facão na mão, mas depois ficou artimanhando, com uma tristeza fechada aos cantos, como cão que consome raivas. E o Ricardão? Esse, uma pesadureza de cara toda, mas quando esbarrou de cochilar, aqueles olhos grossos rebolando de nem apostemados, sem bom preceito, assente, enfim, tudo estava passando terminado. Estava, pois pedi espera de Adorim na beira do rego. Eu queria cuidar do meu cavalo. Dissesse de sarrear e escovar. Eu dei com Hermógenes. Dito a bem, eu cacei onde estava o Hermógenes e tempo parei perto dele, virando quem quis ir lá a escutar. Quase quis um dizer ouvir. Mamãezada, ao que seria. O Hermógenes não era nenhum toleimado para desfazer a decisão de Joca Ramiro. Mamãezada? Mas não ouvi. Relembro que não sei direito. Com pouco Zé Bebelo estava dando as despedidas. Se viu montado num bom cavalo de 2 cores, arreado com sela boa de Minas Velhas, e deram que levasse carabina, suas outras armas, a cruz cartucheiras, e aí já tinha jantado, e o bornal com a matrolagem. Sobre o cavalo se ouve, se upou na sela, e se foi. Saiu uma marcha na estrada sem olhar para trás. O sol na beira, só o triol devia se prestar acompanhamento a ele, por um uso do resguardado território. De 1 légua. Me deu certa tristeza, mas a minha satisfação ainda era maior. E daí estávamos todos pegando que comer, que eram essas grandes abundâncias, angu e couve, abóbora moranga cozida, torresmos, e em toda a fogueira assavam mantas de carnes. Quem quisesse sopa, era só ir se aconhar na porta da cozinha. A quantidade de pratos era que faltava. E assaz minha cachaça se tomou, que Joca Ramiro mandou satisfazer goles a todos. Extraordinária de boa. O senhor havia de gostar de ver aquela juntação de povo, as coisas que falavam e faziam, o jeito como podiam de rir, na vadiação. Todos bem comidos, entalagados, e daí escureceu. Homens deitados no chão, escornados até quase debaixo do mijo dos cavalos pastantes. Eu estava que empava. Queria um bom sono. A ver, fui com Diadorim para o rumo dos pés de fruta, seguindo o rego. Com a entrada da noite, o passar da água canta friinho, permeio, engrossa, e a gente aprecia o cheiro do morroz das árvores.
Zé Bebelo tinha ido embora, para sempre, no seu cavalo de 2 cores e fez pouca poeira. Nós estávamos no jaz ali, repimpados, enfunando as redes. Disso não esqueço, não esqueço. A gente estava, desagasalhados na alegria, feito meninos. Eu tinha vindo para ali, para o sertão do norte, como todos na hora vêm, e eu tinha vindo quase sem mesmo notar que vinha, mas prezado, precisão de agenciar um resto melhor para minha vida. Agora, me expulsassem, do jeito isto é, tinham repelido para trás de Zé Bebelo, eu não me esqueci daquelas palavras dele, que agora era o mundo à revelia, disse Diadorim, mas Diadorim menos me respondeu. E Aldaque falou, Riobaldo, você prezava de ir viver com os porcos, que lá é bonito sempre, nos porcos, né? Com as estrelas tão reluzidas? Ah, eu dei que sim. Como ia querer dizer diferente? Pois lá, na fazenda dos porcos, não era a terra do Diadorim própria? Lugar dele de crescimento? Mas mesmo enquanto que essas palavras eu pensasse que Diadorim podia ter me respondido assim nessas fações. Mundo à revelia. Mas Riobaldo desse jeito mesmo é que o mundo sempre esteve. Toleima, sei, bobeia disso, a basca do basbaque. Que eu dizia e pensava numa coisa, mas Diadorim recruzava com outras. Zé Bebelo, Diadorim, que é que você achou daquele homem? Ainda indaguei. Para ele, de agora, não tem dia nem noite, vai seu rumo fazendo a viagem. Teve sorte. Entestou foi com Joca Ramiro, com sua alta bondade. Foi o que Diadorim me respondeu. E ficou pensando, ficamos. Aí, quando eu acabei até a pontinha meu cigarro, ainda perguntei. A ver quem salvou Zé Bebelo da morte. Diadorim, o que me dizer, foi, em tanto segredo, que ele puxou a beira da minha rede para a gente falar quase cara a cara. A quem salvou Zé Bebelo da morte, pois abaixo de Joca Ramiro, por começar foi ele, Zé Bebelo mesmo. Depois, numa ponta do dito Zé Bebelo, tomou figura seu Candelário, homem, esquipático de enorme si, mas fiel, e que põe mais de 300 armas. Cabras que, por um gesto dele, avançam e matam. Eu queria que ele tivesse explicado o fato de outro jeito, mas Diadorim estava prosseguindo. A ser que você viu Hermógenes e Ricardão, gente estarrecida de iras frias, agora esses me dão receio, meu medo. Deus não queira. Depois ele terminou assim. Ao enquanto Joca Ramiro possa precisar de gente, você mesmo se prometeu, Riobaldo. A gente persiste por aqui. Prometi outra vez, confirmei. Desde no sereno da noite, não se conversou mais, não me recordo. E Diadorim estava triste na voz, eu também estive. Por quê? Há de o senhor querer saber? Por causa de Zé Bebelo ter ido embora? E aquilo era motivo? Depois de Paracatu, é o mundo. Zé Bebelo ido, sei lá bem por quê, tirava-me o poder de pensar com a ideia em ordem. E eu sentia minha barriga demais de cheia, demais de tantas comidas e bebidas. Só o que me consolava era ter havido aquele julgamento, com a vida e a fama de Zé Bebelo autorizadas. O julgamento, digo, aquilo para mim foi coisa séria de importante. Por isso mesmo é que fiz questão de relatar tudo ao senhor, com tanta despesa de tempo e miúcias de palavras. O que nem foi julgamento legítimo nenhum, só uma extração estúrdia de destrambelhada doideira acontecida sem senso, neste meio do sertão. O senhor dirá, pois, por isso mesmo, Zé Bebelo não era réu na real? Ah, mas no centro do sertão, o que é doideira às vezes, pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Daquela hora em diante, eu criei em Joca Ramiro. Por causa do Zé Bebelo. Porque Zé Bebelo, naquela ocasião, estava sentado com o compadre meu Quelemém, gostava de entender no ar. Por isso o julgamento tinha dado paz à minha ideia, por dizer bem, meu coração. Eu dormi, a Deus disso. Como é que eu ia poder ter pressentimentos de coisas terríveis que vieram depois, conforme o senhor vai ver, que já lhe conto. Curtamente, dali da Sempre Verde, um dia a mais desapartamos. O bando muito grande de jagunços não tem composição de proveito em ocasião normal. Só serve para chamar soldados e dar atrasamento à desrazoada despesa. Constava que João Goianhá torasse para a Bahia
e que o antenou, seguindo rumo à beira da ramalhada, com um punhado dos Hermógenes. Novas ordens, muitas ordens. Alaripe ia vir com Titão Passos. Titão Passos chamou a gente, Diadorim e eu. Se tinha um roteiro, sendo para ser, o mais encostado possível no São Francisco. Até para lá do Jequitaí. E mais aquilo porque a gente não ia junto com o Joca Ramiro, em caso de ele podermos valer, em caso com maior ajuda, mão a mão. Mas nossa tarefa era de muito encoberto, empenho e valor, pelo que tínhamos de estanciar em certos lugares com fito de receber remessas e em acontecer de vigiar algum rompimento de soldados, que para o norte entrassem. Arreamos, montamos e saímos. Naquela mesma da hora do Joca Ramiro dava partida também, de volta para o São João do Paraíso. Lá ia ele, deveras, em seu cavalão branco, ginete, ladeado por seu Candelário e Ricardão. Igual e iguais galopavam. Saíam os chefes todos. Assim, o desenrolar dos bandos em caracol, aos gritos de vozear, ao que reluzia o bem belo. Diadorim olhou e fez sinal da cruz cordial. Assim, ele me botou a bênção. Foi o que disse. Dá sempre a tristezas algumas um destravo de grande povo de desmanchar. Mas, nesse dia mesmo, em nossos cavalos tão bons, dobramos 9 léguas. As 9 com mais 10 até a Lagoa do Amargoso, e 7 para chegar numa cachoeira da Gorutuba, e 10 arranchando entre Quenquém e Solidão. E muitas idas marchas. Sertão sempre. Sertão é isso. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. Mas saímos, subimos. E ao quanto um belo dia a gente parava em macias terras agradáveis, as muitas águas, os verdes já estavam se gastando. Eu tornei a me lembrar daqueles pássaros. O marrequim, a garricha do brejo, o frangos d'água, gaivotas, o manuelzinho da croa. Diadorim comigo. As garças, elas em asas. O rio desmazelado, livre e rolador. E aí esbarramos parada pela demora num campo solteiro, em varjaria descoberta. Pasto de muito gado. Lugar perto de Guararavacan, do Guaiuqui. Taperanhã, nome que chamava-lhe. Ali era bom, sossegava, mas tem horas em que me pergunto se o melhor não seja a gente tivesse de sair nunca do sertão. Ali era bonito, sim, senhor. Não se tinha perigos em vista, não se carecia de fazer nada. Nós estávamos em 23 homens e Titão Passos determinou uma esquadrazinha deles, com a laripa em testa. Fossem para outra banda do morro, baixada a própria Guararavacan, esperar o que acontecesse. E aí nós ficamos.